Da Informetal, mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou falar de uma série brasileira da Netflix, Bom Dia Verônica, né? O lema já dizia, né? O lema já diz: a justiça pode ser cega, mas ela não. Quer saber mais um pouquinho dessa série? Roda a vinheta! Aí pessoal, mais um vídeo aqui no The Informetal, como eu disse na vinheta, né? Hoje eu vou falar da série brasileira da Netflix Bom Dia Verônica. É um thriller, né? Baseado no livro escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy, né? E com direção de José Henrique Fonseca, né? Bom Dia Verônica conta a história de uma escrivã que trabalha na delegacia de homicídios. E ela se vê inconformada ali com várias coisas que ela vê no dia a dia e que não se resolve. Ela chega a dar um basta e começa a agir assim por conta própria, né? No elenco de Bom Dia Verônica nós temos como a Verônica Torres, a Tainá Miller, como Janete Cruz, a Camila Morgado, como Cláudio Antunes Brandão, o ator Eduardo Moscovis, o delegado Wilson Carvana, Antônio, vivido pelo ator já experiente, né, o Antônio Grassi. Temos também o Paulo como o ator, o Paulo, vivido pelo César Mello. O Nelson, vivido pelo Silvio Guindani. A Lila, vivida pela Alice Valverde. A Anitta Berlinger, vivida por Elisa Volpato. Rafa, vivido por DJ Amorim. O cara que trabalha ali no necrotério, ali, né, legista, né, o Victor Prata, vivido pelo ator Adriano Garibe. A Deusa, ou Deusdede Camargo da Silva, vivida pela Pali Siqueira, que inclusive é aquela atriz, né, que chegou a namorar um tempo o ator Fábio Assunção, né? O Júlio Torres, vivendo Cássio Pandolfi. E o Lima, vivido pelo Jonas Oliva, né? Então, assim, Bom Dia Verônica tem poucos núcleos, né? A gente sempre vê as cenas entre esses núcleos que eu vou citar agora, que são a base de toda a história. Como eu disse, a Verônica, ela é uma escrivã, ela não é delegada nem policial formada, ela é escrivã e ela começa a dar uma de policial depois de algumas coisas que acontecem na delegacia. Acontece uma coisa horrível na delegacia e a partir dali ela tem um estalo e ela falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. O pai dela vive paralisado, então de vez em quando ela vai lá visitar o pai dela no hospital e ela meio que decidiu seguir essa carreira na polícia por causa do pai dela, né? Os núcleos, né, da série Bom Dia Verônica se resume basicamente entre o núcleo da delegacia, onde tem todo mundo da delegacia, o delegado, a delegada, a Verônica, os investigadores, o cara da informática, com quem a Verônica tem ali uma aproximação muito grande. Tem o núcleo da casa, né, do papel da Janete, que é vivida pela Camila Morgado, onde ela vive com o marido dela, né, o Brandão, que é um policial e um cara extremamente possessivo, perigoso, que você vai vendo aos poucos esse personagem se desenrolar. Tem também o núcleo da família da Verônica, onde ela vive com o marido, né, e os 2 filhos, e o hospital, que é onde ela vai visitar o pai dela. Toda a série ela é ambientada em São Paulo, então uma das coisas que eu mais gostei dessa série foi ver umas tomadas aéreas da cidade. Você vê ali o prédio, né, o antigo prédio do Banespa, você vê ali o Vale do Anhangabaú, alguns prédios ali do Vale do Anhangabaú, você vê a Ponte Estaiada, né, você vê uma série de lugares icônicos de São Paulo que você vê nessa série. E então a cada troca de cena, a cada troca de sequência, você vê ali a câmera caminhando entre os prédios. Eu acho que São Paulo assim, um cenário perfeito, ainda mais para uma série que é uma espécie de thriller policial. A Verônica, ela começa a se indignar com um caso que ela descobre onde um cara
meio maníaco, tá fotografando mulheres nuas. Ele primeiro que seduz essas mulheres e depois começa a fotografar elas nuas e espalha essas fotos na internet. E ainda faz ali alguma maldade com essas mulheres. A partir daí ela começa a investigar, só que sempre ela esbarra na delegada. A delegada, que é a Anita Berlinger, vivida pela atriz Elisa Volpato. Aqui um parênteses, né? Pode até ser que essa atriz seja boa, mas na série eu achei que ela não foi muito bem. Eu achei ela, assim, ela não passava credibilidade. Na minha opinião, ela sempre falava algumas frases meio decoradas. Então eu achei assim que a questão, talvez queriam uma mulher muito bonita para mostrar ali essa nova onda que está tendo, né, de delegadas, né, bem assim vaidosas, né? A gente vê muito, ainda mais nessas notícias aí de Lava Jato e tudo mais, assim, você vê sempre delegadas dando entrevista, sempre muito bem vestida, né, com uma boa aparência. E eu acho que quiseram fazer um paralelo a isso, mas eu achei que a atriz não desempenhou bem o papel. A Verônica, pelo sinal, por outro lado, ela faz um bom papel, né, desempenhado pela Taina Miller, mas eu ainda, assim, se tivesse que eleger alguém melhor na série, eu elegeria a Camila Morgado. Essa sim, ela arrebenta no papel, ela atua muito bem, tanto ela quanto o Eduardo Moscovis no papel de marido dela, o Brandão, né? Então ali você tem umas cenas muito tensas com ele, algumas até engraçadas, né? Porque a casa deles tem muito assim de casa antiga, dos anos 80 aqui em São Paulo. Então a série não diz muito bem com que época que passa, né? Mas como você vê celular, você vê algumas certas coisas, você imagina que é nos tempos atuais. Mas a casa do Brandão é uma casa bem antiga, tudo muito limpinho, tudo muito bem arrumado, mas uma casa assim que lembra muito as casas antigas de São Paulo, né? E ele ouve ali um pagodão anos 90, né? Enquanto ele está indo para um lugar ou para outro. Ele é um cara assim bem perturbador mesmo. O positivo da série é a questão de tentar não ficar amarrado em clichês norte-americanos, né? Você vê um esforço, inclusive eu vi uma entrevista, né, do escritor do livro, né, do Rafael Montes. Ele falou que queria isso, ele queria alguma coisa que não se apegasse muito às séries americanas, e ele, na minha opinião, conseguiu. Por outro lado, a série, na minha visão, tem ainda muitas coisas assim que precisariam melhorar. Ter diálogos assim meio bobinhos, diálogos assim que parece meio decorado, que não passa a credibilidade de uma coisa, uma necessidade de passar tudo explicadinho para o espectador. Isso eu acho que era uma coisa que poderia melhorar. Então, Bom Dia Verônica dá um pontapé inicial muito legal para que no Brasil tenham mais e mais séries. Eu valorizo muito isso, valorizo o trabalho dessas pessoas, mas eu acho que, assim, que a gente também não pode achar só porque é nacional, só porque trata de um tema legal, é tudo maravilhoso. Não, tem muita coisa que precisa melhorar, tem muita coisa que daria para fazer diferente, né? Algumas horas que você fala, não é possível, meu, que a menina vai fazer isso, né? A Verônica tem hora que ela chega a ser irritante, né? Ela é muito corajosa, mas assim ao mesmo tempo muito irresponsável. Então você fala, meu, por mais que ela seja escrivã e ela não seja uma policial realmente, inclusive tem horas na série que até o delegado fala, vai estudar, vai fazer um concurso, já que você gosta tanto, vira policial, vira investigadora. Mas ela, mesmo a gente sabendo que ela não é uma policial, ela exagera na dose, ela pula muro, ela invade residência, ela faz uma série de coisas que você fala, não tem o menor cuidado. E ela poderia tranquilamente, nas primeiras investidas dela, ter levado um tiro e ter morrido, né? Então é uma das coisas que eu acho que eles pecaram nessa série. Coisa que talvez vai se revelar, porque provavelmente vai ter uma segunda temporada, é a lance ali do amigo dela, né, do cara da informática, ficar o tempo todo tentando ali cogitar ela, né? Então é uma coisa assim até insistente demais, que você fala, né, pra que isso, né? Pra que isso na trama, né? Se não muda muita coisa essa insistência. O cara, ela fica ali toda hora pedindo favor pro cara e o cara toda hora cortejando ela. É uma coisa assim que eu acho que pra mim foi desnecessário. Eu gostei do personagem do amigo dela, né, do Adriano Garibe, que faz o Victor Prata. Ele é um cara ali que dá um apoio pra ela em certas situações ali, aquela história da voz da experiência, né? O delegado Wilson Carvana também tem alguns bons momentos, mas tem outros momentos ele fica toda hora xingando e falando alguns palavrões que eu achei meio exagerado, achei meio assim, uma coisa meio marcada, assim, sabe? Não soou natural pra mim, né?
E o grande destaque, né, para mim da série é, obviamente, o casal Janete e Brandão. Esse sim, né, passam a credibilidade. Você fica tenso. O Brandão é um cara que é mau e ele, toda vez que você pensa que ele vai dar alguma resposta, ele fica quieto. Isso perturba a gente demais. Você fala, mano, agora que o cara vai falar alguma coisa, ele pega e fica quieto. E aquele silêncio dele é pior do que se ele falasse alguma coisa. Nota para Bom Dia Verônica, eu dou nota 6.0. Eu acho que não é uma série ruim, também não é uma série espetacular, tem muitas coisas legais, mas tem muitas coisas que precisam ser corrigidas. Talvez isso pode ser que sejam corrigidas na próxima temporada. Então a minha nota para Bom Dia Verônica é 6.0. Spoilerzinho, né? Só para não faltar aquele spoilerzinho. Não vou falar muita coisa da série, porque eu quero que vocês vejam. Mas assim, uma coisa que eu gostaria de falar e que me incomodou profundamente foi o fato da Verônica, no mesmo tempo que ela tentava ajudar a personagem da Janete, ela mais prejudicava a Janete do que ajudava. Então, em muitas ocasiões, ela colocou a Janete em perigo, um perigo real, em coisas que ela poderia ter evitado, né? Ela poderia ter feito de uma maneira diferente. Não sei se isso foi proposital, se os diretores queriam passar uma maneira de que a Verônica era meio responsável mesmo, que ela agia de maneira meio amadora. Talvez isso foi proposital, mas tem situações que eu falo, não é possível que ela está fazendo isso. Ela vai colocar a Janete em perigo e ela faz mesmo assim. Ela não está nem aí, ela faz mesmo assim e pronto, né? E por outro lado, um ponto positivo, eu gostei muito da forma como a Camila Morgado trabalhou essa questão das emoções, né? Aquele negócio, eles tocam em vários temas, né? Violência doméstica, sequestro de pessoas, estupro, e a Camila Morgado, ela consegue ali mostrar pra gente o que essas mulheres sentem, né? Ao mesmo tempo que você fala, nossa, mas não é possível que ela não denuncia. Pô, mas ela não denuncia porque ela sabe que se ela denunciar, ela pode acontecer alguma coisa muito séria com ela. Então a Camila Morgado consegue transferir pra gente esse sentimento de que você fala, mano, ela conseguiu fazer alguma coisa ali com muita coragem, mas ela sabe que ela pode se dar mal, então ela vai ali aos poucos tentando se livrar das garras daquele cara abusivo, né? O que realmente é o que acontece na verdade. Nenhuma mulher que sofre caso de abuso de marido consegue se livrar disso facilmente. Então eu achei que ela conseguiu o timing perfeito, ela conseguiu a dose perfeita para poder fazer essa personagem que sofre na mão do marido, que é a Janete, né? A Janete Cruz, no papel da excelente atriz Camila Morgado. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a série. Se vocês assistirem, comentem aqui no nosso canal e até a próxima. E se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!